Sobre a presença do Altíssimo nessa noite que estamos aqui com o tema Movimento das Águas, no livro de João, capítulo 5, e ali na onde que o Senhor movimentou as águas também, no 47 do livro de Ezequiel. Glória a Deus, hoje à noite que estamos na presença do Criador. Glória a Jesus. Deus nunca deixa parado. Sempre Ele está movimentando. Para quem tem fé, para quem busca, para aqueles que crê. Glória a Deus, o Senhor está movimentando milagres, prodígios, sinais. Porque lá nos tempos passados, Deus movimentou as águas com a fé daquele povo israelita. Ele moveu as águas do Mar Vermelho, glória a Deus, aleluia, também abrindo caminho, passagem para aquele povo passar, aleluia, para não serem ali no meio do deserto, eles serem mortos ou aniquilados pelos exércitos do faraó. Antes o faraó foi aniquilado, né? E os inimigos do povo de Israel foram aniquilados nas águas do Mar Vermelho ali, pelo poder da fé, aonde que o movimento das águas ali, o mover das águas foi grandiosamente para a salvação, né? Do povo de Israel, aonde que eles com fé, ali Moisés tocou nas águas, né? Glória a Deus, e a água se movimentou, abrindo-se, fazendo caminho. E depois, quando que eles passando ali, vemos que as mesmas águas que se moveram pela fé, né? Pela fé de Moisés, glória a Deus, abrindo o caminho para o povo, e o povo passou, e aquelas águas se movimentaram para a salvação deles, né? Para livramento deles, para a libertação daquele povo, para ficarem livres e libertos do exército do faraó. E aquelas mesmas águas se moveram pelo poder divino de Deus, num grandioso mover, e fechou-se aquelas águas novamente e aniquilou o exército do faraó. Aniquilou aqueles carros e aqueles cavalheiros, né? Ali eles foram exterminados pelas águas, né? Amém? Quando que nós sabemos que Deus movimentou as águas, também lá no princípio, lá no começo da história, bastante tempo depois também, né? Nos tempos de Noé ali também houve um grande movimento de água, né? Mas foi pelas águas somente Noé e a família, né? Que foram salvos e livres, guardados dentro da arca. Então quero dizer assim, que as águas do Senhor se movimentam, né? Estão a movimentar sobre nossas vidas. Para aqueles que estão com fé diante do Senhor, tem movimentos de água que cura, movimentos de água que faz o extraordinário do Senhor. Águas que purificam, águas purificadoras, águas que vêm da fonte do trono, glória a Deus, aleluia. E sabemos que Deus tem feito movimentos, né? Aleluia, porque a água do Senhor é a palavra de Deus que movimenta sobre nossas vidas também. Glória a Deus, aleluia. E ali no tanque de Betesda, o mover das águas ali aconteceu também. Muitos foram ali,
Glória a Deus. E a própria fonte foi até o enfermo que estava lá. Glória a Deus. A palavra de Jesus é a água da vida. Glória a Deus. E Jesus disse: quer ficar são? Então ele foi curado. Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de bênção, aleluia, de muita graça e muita benignidade de Deus, aleluia. Tem muitos que estão esperando sem saber o que fazer. Tem muitos que estão parados, tem muitos, como o louvor lá, né, que a gente louvou ali. Glória a Deus das águas. Move as águas, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus precioso. E estamos aqui nesta quarta-feira, hoje, noite maravilhosa na presença do Senhor, onde que nós já tivemos também aqui em oração com o grupo também. Glória a Deus, glória ao Pai, aleluia. Deus de poder e autoridade, aleluia. E assim nós vamos glorificando a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus querido, aleluia. Deus maravilhoso e glorioso, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Derrama seu todo poder, Pai. Grandioso, maravilhoso, eterno e soberano, aleluia. Deus de maravilha eterna, aleluia. Glória a Deus. E assim nós vamos agradecer o nome do Senhor nessa noite também. Nosso Deus é aquele que veio para salvar, né? Para dar vida com abundância, desautorizar o inimigo das nossas almas e pôr no terra todas as trevas, né? Estamos aqui em nome de Jesus. O Senhor que abriu o caminho no meio do mar, é o mesmo Deus que nós estamos buscando aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que nós estamos adorando aqui. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus poderoso e glorioso. Deus de eternidade, Senhor maravilhoso e glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai e Filho. Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos louvando a Deus com a presença do Senhor aqui. Aleluia. Para que Deus tremendo, Deus glorioso. O nosso tema hoje é o movimento das águas, amém? Glória a Deus. Lava minha alma pros
Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então vamos orar mais, lembrando que tem um louvor da Angélica, né? Glória a Deus, que fala, né? Ore mais. Amém? A Angélica Azevedo, né? Amém? Que diz para ore mais. O louvor dela sempre fala, glória a Jesus, amém? Fonte de água viva, terra do pão também, amém? Amém? E hoje nós estamos com um movimento tão fonte de água viva, da terra do pão, movimento de águas com louvores de água, porque o tema hoje, né? Amém? O tema hoje que nós estamos nele é sobre as águas. Então vamos também louvar o Senhor com terra do pão. Glória a Deus, terra do pão aqui hoje, fonte de água viva, terra do pão. Glória a Deus, aleluia. Eu chorava pra parede ouvir resposta me cair no som. Minhas lágrimas eu caio no chão. A minha alma só faltava explodir. Deus querido, mas Jesus ultrapassou o sepulcro com seu corpo divino. Ultrapassa esta parede que só me trouxe o mal. Ultrapassa esta parede, diz, minha paz bastou. Ele resolve os meus problemas e diz, aqui estou. A porta, abre essa janela, mostra-me a estrela, ordenando dela, mostra-me o caminho, já não estou sozinho, tenho por amigo meu bebê. Abre-se as portas, abre-se a janela, mostra-lhe as estrelas, pois é dono dela. Mostra-me o caminho, já não estou sozinho, tenho por amigo meu Deus. Fonte de água viva, quebra a parede do meu coração. Vento que se espalha dentro da minha alma, faz nascer o fruto dessa doce calma. Fonte de água viva do pão, quebra a parede do meu coração. Vento que se espalha dentro da minha alma, faz nascer um fruto
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Quando alguém lá perguntou para os discípulos, fonte de água viva, terra do pão, quebra a parede do meu coração. Vendo se espalha dentro da alma, faz nascer o fruto dessa doce calma. Fonte de água viva, terra do pão, quebra a parede do meu coração. Tudo se espalha dentro da alma, faz nascer o fruto dessa doce calma. Glória a Deus. Deus maravilhoso, amém? Então aí, fonte de água viva, né? Terra do pão, né? Que lá onde que nasceu Jesus, né? Belém, né? Chama-se terra do pão. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus, amém? E nós, para não deixar por menos, né? Vamos aí louvando o Senhor, amém? Engrandecendo o nome do Senhor com letras que traz água, né? Porque hoje nosso tema é água, amém? Movimento das águas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos vendo Deus aí agir através dos louvores, das letras dos louvores, amém? Glória a Deus, aleluia. Onde que temos aquele louvor também que é bem para nós hoje, amém? Glória a Deus. Glória ao Pai e ao Filho. Deus maravilhoso, nós vamos louvar também. E vamos orar. Agradecer a Deus também, porque hoje nós estamos nessa campanha. Temos certeza que tem pessoas que vão aí chegar, né? Vai dar testemunho de cura, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos louvando a Deus aqui. E todos que estão na live também, que entraram na live, quero deixar uma boa noite, né? Deus maravilhoso. Quero deixar a paz do Senhor Jesus. E também que Deus venha, né, alcançar cada um, amém? Hoje o nosso tema é movimento das águas, amém? Glória a Deus, e nós vamos aqui louvar a Deus com este louvor aqui, também que a gente lembra de muito tempo já, né? Esse louvor aqui é de bastante anos. Glória a Deus, aleluia. Que fala das águas de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui no teu águas que correm no trono, águas que correm.
movimentou. A palavra do Senhor fala, né? Glória a Deus, amém? Glória ao Pai. Também quero agradecer aqui, né? Glória a Jesus. A irmã, né? A irmã Márcia, que me trouxe de presente. Né? Glória a Deus. É um paninho de prato, né? Isso. É uma toalhinha para enxugar os pratos, amém? Glória a Deus, enxugar a louça. Glória a Deus, que ela me trouxe de presente. E eu fico feliz porque nem sei como agradecer, né? Saber que ela já também está tendo aí, né, os dons também, né? Da pintura, né? E o tecido, glória a Deus. Eu fico feliz porque há tempos atrás eu fui ali também junto, né, com o pessoal que tinha as salas de cursos, né? Eu também ajudei ali, fui professora também, né? Glória a Deus, de pintura em tecido. E agora aí a Márcia aprendendo, né? Onde que ela trouxe aqui de presente para mim, um dos primeiros trabalhos, né? Glória a Deus dela, amém? Isso daqui é coisa linda de Deus, amém? É dom também, amém? Glória a Deus, que Deus dá para a gente e a gente aprende, né? Tem os dons do Espírito Santo, as coisas do Espírito e os dons que nós ganhamos também para aqui na Terra, né? Trabalhos, né? Que nós aprendemos. É muito gratificante, amém? Eu estou mostrando aqui porque depois eu vou tirar uma foto também, vou mandar lá no grupo de oração, né? Agora esses dias eu ganhei aqui um pão, né, caseiro, feito. A mãe Ivone, né? Ela fez um pão, e fez um pão muito bonito também, né? Lindo o pão dela e trouxe para mim um pão feito em casa, né? Tem outros que agora esses dias também a gente outros presentes que a gente vai ganhando, a gente vai testemunhando, né? Que Deus aí mostra o carinho, Deus mostra o amor, amém? Isso daí é Deus mostrando o amor no coração nosso, no coração das irmãs, glória a Deus, o amor de Deus aí, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus traz para a gente. E é muito maravilhoso. A gente teve lá na Vila Rural até meio projeto, né? Quando nós começamos a construção da igreja lá na Vila Rural, que está lá ainda, né? Que precisamos aí que nossos irmãos também nos ajude mais ainda para nós terminar lá, né? O trabalho da obra lá, a igreja lá. E a gente tinha colocado o projeto, né? De estarmos lá fazendo uma salinha também para as irmãs aprenderem, né? Essas coisas assim que servem para muitas coisas, amém? Serve para a família, para presentear, igual a Márcia me presenteou, né? Serve também para a gente também fazer um trabalho quando a gente, né? Eu fiz junto com a minha tia Zenilda, né, na cidade de Ponta Grossa, no tempo que eu estive lá. Glória a Deus, a gente fez uma quantidade, né, de pinturas em tecidos, né, guardanapos, panos de prato, toalhinhas de mesa para cobrir pão, de cor, né, a gente fez uma quantidade grande, né, e eles fizeram também lá um trabalho de vendas, uma igreja que estava para ser feita a construção lá, na cidade de Ponta Grossa. Minha tia Zenilda, se ela entrar na live,
meu tio Orlando também, que mora em Ponta Grossa, eles vão lembrar que foi a minha tia mesmo que comprou todo esse material para a gente fazer, amém? E a gente fez uma quantia bastante, né? E ajudou muito lá com o pessoal, né? As irmãs dos grupos lá, nós fizemos. E a igreja Jesus Cristo é a luz, amém? Jesus Cristo é a luz, onde que é o pastor Carlos e a pastora Elza, né? Onde que a minha mãe, glória a Deus, a minha mãe foi batizada por esse casal, né, de pastores. Essa igreja, a igreja foi construída, ficou linda. Eles começaram na garagem da casa deles, né? Ficou muito bonita, muita alma se libertando, muita alma sendo curada, muitas pessoas passando por aquela igreja lá. Quando eu vim da cidade de Ponta Grossa, né, eu estava com a minha mãe, né, também lá, na igreja Jesus Cristo é a luz. Amém? E a minha mãe desceu as águas através, foi esse pastor Carlos, né, da pastora Elza, né? Pastor Carlos que batizou minha mãe, né? Glória a Deus, aí testemunho. Então a Márcia trazendo aqui para mim, fez a gente lembrar, ter essa recordação, né? Quando a gente veio de Ponta Grossa, nós tínhamos trabalhado num trabalho especial, né? Para ajudar esse lugar, essa igreja, né? E foi muito lindo a comemoração, a abertura da igreja, foi coisa incrível, né? Foi tremenda, a obra de Deus foi maravilhosa lá, amém? E temos recordação da minha mãe também, que hoje Deus já recolheu minha mãe, né? Mas a minha mãe desceu as águas, né, lá, amém? Acredito que meus tios devem ter ainda lá, ter gravações que foi gravado, né, deixado, foi feita uma gravação. Naquele tempo lá não era com celular, lá era com câmera, né, com filmadora, filmava, né, fazia as fitas gravadas. Eu tenho até hoje também fitas gravadas de trabalho, né, eu tenho guardado lá na minha casa, gravações que foi feito de trabalho de um grupo também que a gente juntos fizemos muita obra de Deus, que o nome dele era Fonte Água Viva. Então a gente gosta de colocar trabalhos de fontes de água viva, né? Quando que Deus trabalhou poderosamente nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então a gente lembrando aí, né? E isso daqui me faz lembrar, glória a Deus também, de quando que eu era criança, né? Eu lembro muito quando eu era pequenina, glória a Deus, que eu aprendi a fazer isso daqui, né? Eu era criança, mas eu não sabia muito bem. Eu fazia como uma criança mesmo, desenha e pinta, bem? Um pouquinho rebocadinho por fora, né? Do desenho. Glória a Deus. Mas eu fiz também o meu primeiro paninho de prato, né? De louça. Eu fiz duas cenouras. Amém? Fiz duas cenouras ali com os galinhos, as folhinhas da cenoura, toda bem bonitinho, né? E arrumei, fiz isso que a Márcia falou sobre que ela está, né? Ela está ainda praticando, né? A irmã Laura, as irmãs, e vão ter aí, ó, com a Márcia, né? Já está bem comentar, ficou bem bonito, viu? Já tem aí uma que confecciona, né?
eu fiz? Glória a Deus, eu era pequenina. Eu fiz. Entendeu? E eu achei que para mim ficou lindo, né? Amém? E Deus chegou, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que eu tinha que levar de presente para a esposa do pastor. Tinha que ser a esposa do pastor. E eu gostava dela, sabe? Eu queria bem dela. Né? Eu aprendi a tocar bandeirinha com as irmãs lá nesse ministério também, né? E eu fui levar lá também. Eu era pequenininho, tinha acho que uns 8 anos, mais ou menos. Pequenininho, sou pé agora, né? Não cresci muito, né? Mas nós já somos pequenininhos mesmo. Amém? E fui levar. Entrei na fila para a oração. E daí, o pastor estava lá orando, né? Eu fui lá nessa. Só para levar meu pão de prata para a abençoada da irmã. Né? A irmã Concília. Amém? Glória a Deus. E entrei lá na fila para ela orar para mim. Fui lá levar, né? Até hoje. Ela falou assim, nós temos aqui não só dom no Espírito Santo, não. Tem gente que tem mais dom aqui. Amém? E ela ficou, né, animada com o pão de prata que eu levei para ela. Levei. Muito bom. Gente, não tem palavra. Amém? Amém? Esse daqui a gente vai colocar lá, né, na cozinha. E aí daquele que sujar. Só eu que posso. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu tenho também da meu querida Dionete, a irmã Laura, que trouxe para mim, né? Glória a Deus. A Dionete também, que ela me deu de presente, a garrafa de água para hoje, né? Também no dia, né? Não lembro se foi meu aniversário, alguma coisa assim. Então a gente está aí falando, né? A garrafa lá é linda também, né? A minha cunhada veio lá de cidade de Ponta Grossa, queria. Me dá para mim, eu falei, não nada. Glória a Deus, eu venho de presente, vou te dar, nem capaz. De pôr água, né? Sempre quer ter aquela garrafa lá. Também foi a Dionete que me deu, né? Glória a Deus, a gente está contando um pouquinho das coisas assim, estimulando que Deus, Ele movimenta as águas, movimenta os corações, movimenta as mãos do povo, olha, das irmãs, para fazer as coisas bonitas, e assim por diante, amém? Isso daí é o movimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. E como nós estamos na palavra, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar pelos dizimistas também, porque Deus move os corações, né? Porque o lugar aqui é movimento de águas, através também da contribuição. Glória a Deus, aleluia. E assim por diante. Por que dinheiro? Vocês não precisam de dinheiro? Precisamos, gente, amém? Nós precisamos de cuidar da obra do Senhor, da manutenção da obra de Deus. E eu também estou, agora eu coloquei também assim, sabe, eu não tenho o meu carro. E a igreja também não
Eu estou colocando para os irmãos ajudarem a fazer a obra de Deus. Quem ama a alma, ajuda, contribui, oferta, desrima, faz. Amém? Faz de bom coração, contente. Amém? Olha lá no capítulo 16, né? Do livro que nós hoje tivemos na parte da manhã estudando. No capítulo 16 do livro de Lucas, que fala do mordomo lá, né? Estava falando do mordomo infiel. Aí, cadê a nossa fidelidade? Cadê a fidelidade das pessoas, né? Nas coisas de Deus aí, para ganhar a alma também. Ajudar a ganhar a alma. Semear, irmãos. Dizimar, ofertar, contribuir, entregar seu voto também. Depende de como que você coloca. Amém? Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 9, está falando: contribua conforme o propósito do vosso coração. Não por constrangimento, mas com alegria. Então faça com amor. Amém? Glória a Deus. E você não está querendo andar de pé, você está querendo andar de carro. Eu estou orando para a Janete começar a dirigir logo o carro dela para ela ir buscar eu lá em casa. Eu ando preguiçosa? Não estou preguiçosa. Amém? Mas eu vou ir, minha glória. Amém? Glória a Deus. Eu vou andando, né? Até que depois nós arrumamos. Mas lá na Vila Rural eu preciso que as pessoas também me ajudar na manutenção da obra do Senhor da igreja aqui, bem, para nós continuar o Evangelho do Senhor. Preciso de ver, gente. A Evelyn também está, a missionária da igreja também está no ribambaio Chiquina de Deus, né? Conquistando almas para o reino. Ela diz: acredite. Amém? Glória a Deus. Então, orando: Senhor, meu Deus e meu Pai, toma na presença do Senhor na igreja. Repreenda, Senhor, todo mal. Repreenda todas as obras contrárias, o devorador, o matador, o destruidor e o malfeitor. Repreenda, Senhor Jesus querido, todo o poder contrário das trevas, todas as enfermidades. Senhor, movimento, Senhor, as armas que curam. Move, Senhor Jesus, a saúde do povo. A bênção do Senhor seja sobre nossos irmãos, nossas irmãs. Deus, sobre a igreja, o corpo físico, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre os contribuintes da obra do Senhor, em todo lugar, em todo tempo. Seja a mão gloriosa do Senhor abençoando com bênção dos céus, prosperando Deus e fazendo superabundar a graça do Senhor, em nome de Jesus, em tudo e em todas as coisas. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, multiplicou o azeite da viúva, venha multiplicar nos lares, nas famílias, nas vidas, e para que seja abundantemente, em nome de Jesus. Assim nós confiamos ao Senhor, nosso Deus que é bom, nosso Deus que é maravilhoso, e assim determinamos a bênção. Que reine a paz nas tuas mãos e prosperidade dentro dos teus palácios. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Convido para sentar na presença de Deus. E no livro, irmãos, se nós for falar do Mar Vermelho, nós já falamos no começo que nós abrimos a live. Amém? Que já foi o movimento das águas pela fé, e Moisés tocou nas águas se movimentou, se abriu e o povo passou e foi salvo, liberto e livre das mãos do faraó e do exército do faraó. Então, olha a fé, olha o que nós precisamos. No livro de Ezequiel,
Aqui no Ezequiel 47 fala das torrentes das águas purificadoras. Glória a Deus, aleluia. Fala das águas que haviam subido de modo que era necessário passar a nada, já que tratava de um rio que não poderia ser atravessado, Está falando de um rio, mas está falando de um Senhor e de um Deus que convida você a mergulhar mais fundo nas águas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor diz que essas águas, ela começou a se movimentar aqui. Glória a Deus. Ela começou a subir cada vez mais. Enquanto que mais o profeta ali, mais a água ia subindo. Glória a Deus. Diferente daquele pão, daquela água que fala no livro de Eclesiastes. Nós cantamos aqui fonte de água viva, terra do pão. No livro de Eclesiastes está dizendo assim, no Eclesiastes 11, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias baixará. Lançar o pão é lançar a palavra, é lançar Senhor Jesus, a nossa fé, que o Senhor Jesus, ele diz ali, eu sou o pão da vida também, como ele diz, da água viva. Glória a Deus. E quando ele fala no livro de Eclesiastes, a palavra diz, o pregador, quando ele fala assim, lança teu pão sobre as águas, é sobre as almas. As águas são as almas. Pão, nós sabemos que é alimento. Então vamos lançar sobre essas águas chamado almas, que haja movimento, de alimento espiritual sobre essas águas e que eles comecem a se movimentar alimentadas. Essas águas chamadas almas, que está no livro de Eclesiastes, comecem a se movimentar, se alimentando mais e mais. Mas a água se alimenta ou mata a sede? Bom, eu estou usando como está escrito lá na palavra. Lança teu pão sobre as águas, e se essas águas são as almas, a alma se alimenta. Se alimenta ou se não se alimentar, seca de fome. Então, se acaba. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós pegamos aqui a palavra e lançamos sobre essas almas. Mas e essas águas aqui? Essas águas que estão escritas aqui, está dizendo, glória a Deus, na
sendo que Ele pediu a água para ela. Queridos, amados de Deus, o nosso físico, nosso corpo, ele bebe água, toma água, precisa da água para lavar, para limpar, para higienizar, né? Para tirar o suor, a sujeira, a poeira, né? Se sujar de lama, também lava, tira a lama, bem? Mas a água da fonte daqui da terra é a água que você bebe. E depois, né, dali um pouco tempo, você precisa de novo. E precisa, e precisa. E o mais, olha só, presta atenção, queridos amados. Você tem que ir lá pegar. Você tem que ir lá aonde que tem a fonte, a torneira, abrir, pegar. E a fonte de água viva, que é para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, aleluia, que nós precisamos, para a cura e libertação da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração também, amém? Glória a Deus, aleluia. O bom é que você bebe. Diz que essa fonte movimenta a água, rio no teu ventre, no coração, né? É a tua alma, que faz rios de água viva para a eternidade. E o mais legal é que toda vez que você ficar com sede, não precisa você ir lá na fonte. A fonte vai com você em toda parte que você vai. Por isso que não fica com sede. Porque se sempre está saciado a tua sede espiritual, a tua sede que você tem de vencer, de ter saúde, de ter a graça, a alegria, o bem-estar, o ânimo. Porque vamos falar a verdade? Quando que você fica sem tomar água para o teu corpo físico, você fica desanimado. Fica ou não fica? Que dá sede, né? Não tem água para você tomar, você fica desanimado, você fica, né, se sentindo triste, sem graça. O teu físico começa a ficar desfalecendo, né? E você pode estar até com fome, se você tomar um copo d'água te ajuda. Ajuda ou não ajuda?
movimentou ele. Pão e água. Pensa numa coisa. Hein? Olha. E se nós fizermos um jejum tipo parcial, colocar para Deus uma consagração, um jejum parcial, você vai passar um dia só com pão e água. Você precisa ver que beleza de coisa agradável que fica a tua vida. Hein? Porque o povo se preocupa muito, né? Com tantas coisas que precisam durante o dia a dia, mas nós precisamos dessas águas. Nós precisamos do movimento das águas do Senhor, amém? Nós precisamos, as almas precisam do alimento espiritual, precisam das águas que venham a movimentar. Glória a Deus. Porque aqui no capítulo 47 diz assim: porque a água foi subindo, deu para o tornozelo, deu pelo joelho, foi subindo pelos lombos e foi movimentando a água, o movimento da água foi subindo. Glória a Deus. Então, com o movimento das águas que são almas, eles começam a subir. Subir. Amém? Subir. Não é descer para baixo, não. E ficar escondido lá na terra. É subir, queridos. Amém? Porque uma vez também eu orando a Deus, eu fui entregar para Deus a minha consagração lá no sítio, no meio de umas árvores, de um mato lá, e tinha, como que fala, bambu, né? Tinha uma parte assim que era toda cheia de bambu trançado ali. Pensa numa coisa. E eu orando a Deus, falei, mas aqui não tem movimento de gente, não. E eu fui entregar o meu jejum. Gente do céu, deixa eu contar esse testemunho, é verdadeiro. Era umas horas do dia, da tarde. Fui lá entregar para Deus. Vou lá no meio do mato, no monte que diz, né? Saí lá da casa e fui, desci toda a estrada. Quando eu fui chegar no lugar que eu ia entregar, antes um pouquinho assim, eu comecei a escutar umas coisas assim, sabe? Como se tivesse trabalho de tamborim, de um batuque lá. E daí aquele. E era eu que estava lá, e o mato só fechado, e a casa tinha ficado longe. Meu papai tinha ficado longe. Quando eu comecei a escutar aquele negócio lá, eu falei, Senhor, Tu és aquele que nos põe em lugar protegido. E eu aqui preciso do Senhor. Quando eu cheguei no lugar que eu ia dobrar o joelho, eu nem cheguei a dobrar o joelho, cheguei assim, ó. Como uma água, barulho de uma água, uma fonte. E envolveu a minha vida, envolveu eu dentro daquilo, sabe? Como se eu tivesse vendo as bolhas todas assim, em volta de mim de água. Eu fiquei dentro de um local fechado de água, entendeu? Colocando a minha oração, eu não sei por quantos minutos, aquela água, mas era água espiritual. Deus me colocou dentro de uma, entendeu?
fez nascer uma fonte que envolveu naquela água. Foi um movimento tão lindo que eu não consigo. E o som era aquela água tranquila. Aí eu lembro do Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos e me guia às águas tranquilas. Porque o movimento daquelas águas, daquelas bolhas de água, e quando eu estava dentro de uma água fechada, era tão bom, uma coisa incrível que eu não sei explicar para vocês, gente. Isso daí é espiritual, mas aconteceu comigo. Amém? E aquele som, aquele barulho de coisa que parecia que estava praticando coisa lá da mata, né? Do campo, sei lá do que é. Sumiu, desapareceu. E eu falo sem medo de pecar. Tinha um cachorro bem pequenininho assim, antes das águas assim. Até ele também. Ele se assustou e saiu gritando, latindo, gritando. Desapareceu. Ficou só eu, Deus e eu, e as águas me fecharam. As águas do Senhor. O Espírito Santo, que eu não sei mais comigo de ficar ali pro resto da vida, né? A sensação era boa demais. O que eu estava recebendo ali era bom demais. Deus falando comigo que Ele é aquele que nos leva às águas tranquilas. Então, por que você quer movimento de água? Eu quero movimento de almas se alimentando. Eu quero lançar o pão sobre as águas. Eu quero ver Deus movimentar as águas da fonte, da água da vida, da água viva, curando, restaurando, sarando, libertando vidas. É isso? Então comece você também a orar, a buscar, a ver o quão grande é o poder de Deus. Amém? Gente, não vamos ficar muito do que eu prometi que eu ia terminar sempre. O culto vai cedo. E o inverno está indo embora. Nós estamos terminando um pouco mais tarde. Amém? Quando chega o verão, tem que ficar aberto mais ainda, né? Mas aqui está dizendo no versículo 8: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem para a campina e entram no mar, sendo levada ao mar, sararão as águas. As águas do Senhor sararão as águas dessas almas que estão enfermas, doentes, precisam ser saradas. Amém? É isso que ele está aqui, no 47. Aleluia. E diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe. Peixe é alma, então haverá muita alma. Lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Esse ribeiro das águas purificadoras. Quero convidar a igreja. Passou, vocês escutaram? Passou uns peixes de Deus aqui, né? Não sei o que dando ali, mas nós estamos na presença de Jesus, amém? O anjo do Senhor está aqui. Glória a Deus. A porta, nós estamos aqui, amém? Vamos, os irmãos entenderam? Receba aí a tua bênção, a água viva, a fonte, o Senhor movimentando. Lá no João 5, fala do movimento da água no tanque de Betesda. Jesus foi lá e curou o que estava 38 anos esperando. Amém?
aí, tem movimento do Senhor. A mesma água que me deu aquela graça lá no sítio onde eu fui, seja sobre tua vida. Te feche também dentro das águas tranquilas do Senhor. Amém? Se tem alguma enfermidade que está te deixando apavorar, que as águas do Senhor te cerque, que o Senhor movimente as águas que curam, que limpam, que fazem, aleluia, todo o trabalhar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar aqui. Glória a Jesus, porque eu não vou mais, por causa que as horas já foram. Amém? E quarta-feira, na outra semana, nós vamos estar no segunda noite da campanha aqui. Amém? Glória a Deus. Então, não esquece. Glória a Deus. Sobre as águas que estão escritas aqui, sobre as águas que estão escritas no Eclesiastes. Lança teu pão sobre as águas. O alimento espiritual sobre as almas. Aleluia. Depois de muitos dias baixará. Glória a Deus. Estamos achando aqui. Aleluia. Glória a Deus. E sabemos que lá no Apocalipse diz sobre o rio claro do cristal. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui agradecendo, Senhor, para encerrar esse culto. Deus Todo-Poderoso e Glorioso, Deus de poder e glória, te agradecemos por tudo, por todos os louvores, por todas as bênçãos, pelo presente também aqui, glória a Deus, pela palavra, por todos que vieram ali entrar na live, recebendo também a palavra. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, Deus de poder, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho. Senhor, todo poder vem de ti. Deus querido, tem muitas almas, Senhor, que elas estão, Senhor, precisando. O Senhor que movimenta as águas da cura, da unção, faça derramar neste lugar, na vida desta pessoa, nesta casa, nesta família, que nós te agradecemos. Movimenta, Deus, movimenta as águas, Senhor. E eu vejo teu milagre acontecer, Senhor, porque o Senhor é poder, é força maior, em nome de Jesus. Assim, nós agradecemos o Senhor, engrandecemos o nome do nosso Deus, porque é bom e maravilhoso. Que o Senhor também alcance e abençoe nossas irmãs, nossos irmãos que estão, glória a Deus, nosso irmão Luiz de Souza, a nossa querida jovem Poliane Marfucci, glória a Deus, a Filomena Ferreira, glória a Jesus, o nosso irmão Gilmar Barbosa, glória a Deus, todos que vieram entrando na live, glória a Jesus. E aqui nós encerramos essa noite, dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Pega a palavra aí, veja Deus movimentar as águas sobre a tua vida. O mesmo Deus que pela fé de Moisés movimentou as águas e o mar se abriu, abrirá para você também. O bom tesouro do céu trará, aleluia, abundância de bênçãos, vitórias, saúde e paz. E assim nós encerramos no nome de Jesus, dizendo, com amor como suave é, que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus habite em cada coração. E nós dizemos amém, amém e graças a Deus, amém. Glória a Deus, nossas palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Como que é o mesmo nome da nossa irmã que eu não conheço? A Laís, que Deus também derrama o poder divino sobre a vida dela. E hoje nós falamos mais um pouquinho assim, o Senhor é meu pastor, agindo Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém? Assim também eu agradeço a Deus, glória a Jesus,
vai estar encerrando, já encerramos, amém? E que você tenha uma bênção gloriosa. E nós estamos orando que nas quinta-feira nós vamos para a Vila Rural. Glória a Deus, que Deus prepare todo um movimento para nós, também quando nós estamos lá, amém? Ajuda aí a fazer a obra de Deus, gente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar orando em posição de mãos e a gente vai estar retornando para casa. Mas não esquecendo, sábado, domingo nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. E às quarta-feira que vem, nós vem de novo trazendo o movimento das águas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas, tem cura, tem unção, se derrama neste lugar, movimenta Deus, aleluia, movimenta Deus. Movimenta as águas. Eu vejo um milagre acontecendo neste lugar. Movimenta as águas, aleluia. Movimenta Deus. Movimenta as águas. As águas. Só tem cura. Neste lugar, movimenta Deus, aleluia. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar, aleluia. Deus derramou o poder, aleluia. Senhor Jesus querido, vem nos de volta da cabeça, planta dos pés, derramando o teu poder, a tua graça, a tua cura, livrando, Senhor, de todo mal. Senhor Jesus, lá na casa dela, Senhor, guarda, livra, Senhor, lá no trabalho que vai trabalhar. Filha, Senhor, meu Deus, olha, Senhor, a disposição, a disponibilidade. Deus querido, Deus de glória, Senhor, que tem projeto. Glória, Jesus, abençoa. Desce com a chegada de poder. Senhor, alcança a filha dela, alcança a Nádia, alcança a Sofia, alcança, Senhor, a Natália. Deus querido, ali, filhinha da Natália, Senhor, família, Senhor. Deus querido, as irmãs também, Senhor Jesus, os irmãos, Senhor Jesus, Pai. Vai tocando lá, Jesus querido, todas aquelas pessoas que ela tem com oração. Vai ministrando o sobrenatural. Venha ungir, Senhor, vai prosperar. Abençoa as
Bíblia aqui para ela, para essa mata. Amém, Senhor. Deixa eu orar aqui. Eu vou orar esse povo. Tá bom, senhor. Vou ir lá, Deus abençoe. Para me fechar, eu deixei eles no live. Já live ligada. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama todo o teu poder, abençoando teus filhos, Senhor, a tua igreja, meu Deus, que também está aqui online. Deus maravilhoso, ali o irmão Luiz de Souza, família, Deus querido, cada um aqui, ó Pai. Senhor, Andréia de Fátima, nossa amada querida, que veio também, que esteve conosco aqui, louvou o Senhor. Glória a Deus, na noite de domingo, que o Senhor abençoe com muitas bênçãos, seu lar, sua família. A Sandra Lima também, meu Deus, meu Pai. Toca lá, Senhor Jesus, movimenta as águas, Senhor Jesus, do Espírito Santo, da força gloriosa do Senhor. A casa da irmã Laura, Senhor, seja tomada no poder divino, movimentada como as águas do Senhor, meu Pai. Move lá, movimenta lá, Senhor, em nome de Jesus. O Marvis. Glória a Deus. Deus glorioso, Deus precioso. Cada um que está aqui, Senhor, que eu estou, Senhor Jesus querido, Pai amado, apresentando
também que entraram na live, em nome de Jesus. Deus, passa as águas que curam, Senhor. Deus, movimenta as águas que curam lá na casa da irmã Laura, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Lá na família da Poliane Marfute. Deus querido, Rei da Glória, em nome de Jesus, que o Senhor mande ali, Senhor Jesus querido, as tuas bênçãos sobre cada um e seja louvado o teu santo e poderoso nome. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa noite. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja todos.